Bom dia, jovens. Novamente aqui para cumprir uma promessa. Eu falei que ia fazer um exercício para nós entendermos melhor aquela relação entre os elementos de um prisma, não é? Então, voltando a lembrar, um prisma é uma coisa desse tipo aqui, um poliedro convexo especial, onde você tem duas faces que são polígonos congruentes, e as outras faces são faces laterais que são paralelogramos, né? Pela definição nós vimos isso. Agora veja bem, temos aqui um exercício para nós escolher esse exercício para a gente ver a relação entre os elementos, faces, etc. e tal. Faces, vértices, arestas laterais e faces laterais, especialmente. Vamos lá. Exercício. Acha a natureza de um prisma. Natureza significa, é dada pelo polígono que o determina, polígono da base, né? Se for um triângulo, você diz que é um polígono triangular. Se for um quadrângulo, você diz que é um polígono quadrangular e assim por diante, né? Então você tem aqui que achar a natureza de determinado prisma, sabendo que ele possui, na letra A, 7 faces, etc., 8 faces, 15 arestas, 24 arestas. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: você tem aqui um prisma, né? No caso aqui, um prisma pentagonal, no nosso exemplo. Então, que relação há entre o número de vértices, o número de faces, o número de arestas? Na verdade, aqui você tem o seguinte, ó, você tem que o número de faces, claramente, vai ser o número de faces laterais mais 2, que são duas faces, são faces especiais, que são as bases, né? Então, vou começar por essa relação aqui. O número de faces, que eu chamo de F, é igual ao número de faces laterais, FL, mais 2, tá certo? Agora, qual seria a relação entre o número de vértices e o número de faces laterais? Ora, cada face lateral determina uma aresta aqui né? Cada face lateral determina uma aresta no polígono da base, tá certo? Na face lateral, uma aresta. Então, o número de faces laterais está em bijeção com o número de arestas da nossa base, né? Então, posso escrever isso aqui. O número de faces laterais está em bijeção com o número de arestas. Da mesma sorte que as arestas, aqui, o número de arestas num polígono, opa, já peguei outro aqui, né? Vamos pegar o nosso prisma oblíquo, para não dizer que eu sou preconceituoso, né? Esse oblíquozinho aqui. Então, oblíquozinho ficou bom, né? Então, vamos lá, você tem aqui um prisma pentagonal. O que eu queria dizer é que o número, olhando só para a base aqui, esse polígono da base, o número de arestas está em bijeção com o número de vértices, né? 5 arestas, 5 vértices, etc. Um triângulo tem 3 arestas, 3 lados e 3 vértices, por exemplo. Então, o número de arestas em um polígono, tá bom? Aqui é polígono. Está em bijeção com o número de vértices, aqui num polígono, né? Porque aqui é uma relação no poliedro ou no prisma, relação no prisma. Mas aí você percebe que se o número de faces laterais está em bijeção com o número de arestas e o número de arestas está em bijeção com o número de vértices lá na base, então o número de faces laterais está em bijeção com o número de vértices também do poliedro, né? Do prisma. Vamos usar mais prisma agora. Bom, do prisma, muito bem. Acontece que, veja bem, você tem aqui 5 faces laterais. Então, cada face lateral determina um vértice no polígono da base. Mas você tem 2 bases. Então, o número de vértices é o dobro do número de faces laterais. Aí eu tenho a minha formulinha aqui, número de vértices igual dobro do número de faces laterais, tá bom? E o número de arestas? Aí a mesma coisa, né? Mesma coisa, só que diferente, né? Você tem aqui, cada face lateral determina uma aresta, mas você tem o dobro de arestas, porque tem 2 faces, tem 2
duas bases, dobro de arestas, mas na verdade você tem triplo, porque você tem ainda as arestas laterais, não é? Então, se você tem 5 faces laterais, você vai ter 5 arestas laterais, que as arestas estão em bijeção com os vértices, né? Então, na verdade, você vai ter o triplo do número de faces laterais. O número de arestas é o triplo do número de faces laterais. Bom, acho que essas formulinhas aqui é suficiente para resolvermos o nosso exercício proposto aqui. Na letra A, por exemplo, na letra A você tem 7 faces. Se você tem 7 faces, aqui é 7, né? Então o número de faces laterais vai ser 7 menos 2, 5, tá bom? Aqui, F igual a 7. Mas eu tenho que F é igual a FL mais 2, portanto, FL é igual a 7 menos 2, 5. Então eu tenho um prisma pentagonal, né? Prisma pentagonal, né? Por que pentagonal? Porque o número de faces laterais está em bijeção com o número de arestas, né? Faces laterais está em bijeção com os números de arestas da base, e isso implica que o número de arestas de uma base é 5. Por isso você tem aí um pentágono, né? Pentágono. A base desse prisma de 7 faces é um pentágono. Portanto, você tem um prisma pentagonal. Tá bom? Isso e é exatamente a nossa figurinha aqui, né, que eu estou mostrando. É um prisma pentagonal. Então você tem 7 faces, 5 laterais e as 2 faces que são a base, 7 faces. Daí você chega à conclusão que isso aqui é um prisma pentagonal. Muito bem. Letra B. Na letra B, o dado que é? 8 faces. Mesma coisa, né? 8 faces, número de faces laterais vai ser, aqui 8 agora, 8 menos 2, 6. O número de faces laterais está em bijeção com o número de arestas da base. Então, o número de arestas da base é igual a 6. Você tem um hexágono, né? Hexágono. As bases desse prisma são hexágonos. Tá certo? Portanto, a resposta é prisma hexagonal. Tá? Aqui é a nossa resposta. Prisma pentagonal, prisma hexagonal. E aí falta a letra C e D. Letra C. Na letra C. Aí, de novo, aqui eu tenho uma figurinha do prisma hexagonal, né? Prisma hexagonal. Base é um hexágono. Você de fato vê que ele tem 6 faces laterais, mais 2 faces que são as bases, você vai ter 8 faces no total, né? Que é o nosso dado para resolver o problema. Ok? Muito bem. A letra C, ele pede a natureza do prisma com 15 arestas, né? 15 arestas, ou seja, A igual a 15. Ora, mas nós já vimos que o número de arestas é o triplo do número de faces laterais. Então, 15 dividido por 3, número de faces laterais, 5, que está em bijeção com o número de arestas da base, né? Então, o número de arestas da base é 5, assim, a aresta da base. O número de arestas da base, 5, você tem aí um pentágono. Tá bom? Aqui eu deveria colocar... aqui é a aresta total, né? A aresta do prisma todo. Aqui a aresta da base é 1/3, né? Como nós vimos lá na exposição no início. Portanto, o nosso prisma é um prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Que determina o número de arestas da base, que é o mesmo número de
de faces laterais, né? Conforme nós já vimos. É bastante simples essa relação, acho que não temos problema em entender isso, né? Letra D, 24 arestas. De novo, 24 arestas, o número de arestas do prisma é o triplo do número de faces laterais, portanto o número de faces laterais é 8, né? 24 dividido por 3, 8. Como isso está em bijeção com o número de arestas da base, o número de arestas da base é 8, você tem aqui um octágono, né? Octágono ou octógono, não sei, eu acho que é octágono. Mas o prisma é um prisma octogonal. Então foi bastante simples, né? Eu achei que até que ia dar mais trabalho, mas é simplesmente isso, tá bom? Espero que tenham entendido a relação entre esses elementos. Nós vamos pensar nisso daqui para frente. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.